gostaria de cumprimentar todos os componentes da mesa, na pessoa da doutora Nívia Cadematori, e também agradecer o nosso coordenador estadual do IBCCRIM, Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, presidente da ACRIMESC, brilhante advogado criminalista, o doutor Renato Boabaide, que muito me honrou com o convite e muito me honra estar aqui hoje. Boabaide, que é um amigo de longa data e com quem eu tenho a alegria de trabalhar lá no IBCCRIM já há mais de uma gestão, várias gestões, representando o IBCCRIM aqui em Santa Catarina. E qualquer pessoa que queira saber mais sobre o Instituto pode, de fato, se reportar a ele, porque ele sabe tudo do Instituto. E qualquer dúvida, qualquer interesse, Boabaide está mais do que preparado para falar em nome do IBCCRIM aqui no Estado. Inclusive, associados da ACRIMESC têm desconto na associação para o IBCCRIM. Existe um convênio, então fica aí essa informação importante. Sobre o IBCCRIM, antes de adentrar o tema, eu quero apenas observar que o Instituto ele existe desde 1992 e tem coordenadores estaduais em todos os estados da Federação e no Distrito Federal. São mais de 3.800 associados e associadas e temos diversas publicações, Boletim, Revista Brasileira de Ciências Criminais, entre outras, publicações digitais e impressas. E muito interessante para quem vive em outros estados distantes da capital de São Paulo, que é onde fica a sede do Instituto e a biblioteca do Instituto, que é uma biblioteca extremamente completa, não só ligada a direito penal, direito processual penal, mas às ciências correlatas, porque é um Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Então, exatamente neste plural é que está a importância deste encontro de saberes. Portanto, a biblioteca do IBCCRIM ela já está digitalizada e acessível para as pessoas que não residem na capital. Não apenas a biblioteca, mas também a mediateca. Então, todos os eventos realizados, eles são filmados e disponibilizados para associados, e também tem conteúdo aberto para não associados, no site do Instituto. Muito bem. Então, eu gostaria apenas de fazer essas ponderações, me foi pedido, inclusive, que falasse um pouco sobre o Instituto. E, novamente, eu agradeço o convite a mim formulado. Esse evento, que conta com palestrantes, pessoas que me inspiram e eu tanto admiro, como a professora Vera Regina Pereira de Andrade, que ontem aqui palestrou, Auri Lopes Júnior, hoje Yuri Félix, que é membro da diretoria do IBCCRIM, junto comigo. Temos aqui o professor Ricardo Gleckner, que muito me honra com a sua presença, um dos maiores processualistas penais do Brasil, se não o maior. Marcelo Semer, que está a caminho, e Toron também será palestrante. Então, é um evento que está de parabéns. O tema escolhido, eu achei interessantíssimo. O salvacionismo e os mitos da nova era é um tema em comum que cada palestrante vai abordar de acordo com a sua ótica, com a sua visão absolutamente particular em relação ao tema. Eu não posso prosseguir sem apenas fazer uma pequena observação. Lá no IBCCRIM, a gente tem adotado uma política de equidade racial e de gênero em relação aos eventos. E é uma autocrítica que nós fizemos já algumas gestões de tentar sempre promover a grade de eventos com uma equidade de gênero e racial. Então, se há apenas um ponto que carinhosamente eu posso trazer, uma observação construtiva e carinhosamente, que nós internamente também nos fazemos o tempo inteiro, é esse olhar para a equidade de gênero, que eu sei, inclusive, que houve em relação à comissão organizadora, e eu sei que muitas vezes é difícil efetivamente concretizar, mas apenas quero pontuar da importância desse olhar,
porque, principalmente para pessoas que militam, mulheres profissionais, estudantes mulheres, se sentem representadas e inspiradas, muitas vezes, quando a grade atende a essa delicadeza tão importante. Diversas vezes, mulheres estudantes vêm, depois das palestras, de palestrantes mulheres, comentar o quanto isso é importante, quanto elas se sentem representadas nesse sentido. A Angela Davis tem uma frase que diz que nenhum país pode desabrochar de verdade se ele pode o potencial das suas mulheres se priva das contribuições de metade da sua população. Então, abrir espaço, efetivamente, para que palestrantes mulheres se façam ouvir, porque não é dar voz às mulheres, as mulheres já têm voz, é apenas abrir espaços para que essas vozes possam ser escutadas. Muito bem, salvacionismo e os mitos da nova era. Eu fiquei intrigada com o tema, com o título da palestra, e fui justamente buscar lá na raiz das próprias palavras algum significado para o que eu gostaria de discutir e refletir aqui junto com vocês hoje. Salvacionismo, se nós formos pesquisar um pouco o que significa, tem várias definições, mas aqui eu encontrei que mais eu imagino que se adequa ao que a gente quer efetivamente hoje aqui pensar, se relaciona com a tendência ou atitude daqueles que se dedicam de corpo e alma a um projeto de salvar da perdição do crime os indivíduos, sobretudo os já criminosos. Esse seria um conceito aí, então, de salvacionismo. Mito tem diversas definições, mas tem duas que eu acho importante a gente resgatar. Mito, história fantástica de transmissão oral, cujos protagonistas são deuses, semideuses, seres sobrenaturais e heróis que representam simbolicamente fenômenos da natureza, fatos históricos ou aspectos da condição humana, fábula, lenda, mitologia. Muito bem, esse é um exemplo clássico, mas o que nos interessa mais é a representação de fatos ou de personagens distanciados dos originais pelo imaginário coletivo ou pela tradição, que acabam por aumentá-los ou modificá-los. Então, mito aqui tem a ver, portanto, com representação de fatos, né, que acabam sendo aumentados ou modificados. E nova era, por sua vez, época notável em que se estabelece uma nova ordem das coisas. Pois bem, então, quando a gente pensa nesses três pilares propostos aqui por esse evento, como um tema de reflexão, eu posso inferir que é exatamente o caminho dessa reflexão para nós pensarmos, começando pelo fim, a partir dessa ideia de nova era, como uma nova ordem das coisas. E aqui no Brasil, eu acho que vale a pena pensar em nova era, nova ordem das coisas. Eu consideraria um marco nesse sentido, foi exatamente a entrada em vigor da Carta da República de 88, a Constituição Cidadã, que estabeleceu pilares humanistas que devem ser respeitados por todas as outras normas infraconstitucionais. E até que ponto esse marco é um mito ou não, né? No sentido de que a prática estaria distanciada cada vez mais da ideia inicial, da ideia original, em virtude de uma política criminal adotada aqui no Brasil, de cunho salvacionista, exatamente, ou seja, nos exatos termos dessa definição que eu trouxe sobre salvacionismo, como uma atitude que se dedica a um projeto de salvar da perdição, do crime, os indivíduos, sobretudo aqueles já criminosos, como foi trazido. Quando a gente pensa na nossa lei de execução penal, a Lei 7.210 de 84, que previu lá no artigo 1º, já está previsto que a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Então, para aquelas pessoas que entendem que a reintegração social, a ressocialização, enfim, não é um dos objetivos da pena, no próprio artigo 1º da LEP, a gente já consegue derrubar esse argumento, porque lá está inserida a ideia de integração social, ou de reintegração social. Então, nós sabemos que a pena privativa de liberdade, ela tem 3 objetivos, né? O primeiro, que seria a retribuição, ou a vingança, efetivamente, como Foucault diria, né? É exatamente o mal necessário, o mal da vingança, o mal da prisão. A prevenção,
ou seja, intimidar aqueles que não delinquem, como se o exemplo de outras pessoas, da punição de outras pessoas, pudesse incutir nos demais cidadãos e cidadãs o medo de delinquir, com a certeza de que seriam punidos. E, por fim, a terceira finalidade da pena seria a ressocialização, ou, como prefere Alessandro Barata, a reintegração social, sendo que essa ideia de reintegração, ela traz exatamente essa importância de aproximar a sociedade como um todo nesse processo de reintegrar aquela pessoa que delinquiu à própria sociedade. Então, a ideia de reintegração trazida por Barata, ela traz exatamente esse conceito de que o mal não reside na pessoa que delinque, mas a sociedade está implicada na conduta delitiva. Ou seja, para que nós possamos pensar na reaproximação, na reintegração daquele que delinquiu e está privado de liberdade, a gente precisa aproximar a sociedade no movimento tanto da pessoa que delinquiu como da sociedade que está implicada umbilicalmente àquela conduta desviante. Pois bem, então, como eu disse, é fácil derrubar esse argumento de que a reintegração social não é uma das finalidades da pena. É uma das finalidades da pena, isso está na LEP, bem como a nossa Carta da República, também lá no inciso 47, veda, proíbe a pena de morte, a pena de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimentos e as penas cruéis. Isso porque, no Brasil, todas aquelas pessoas que estão encarceradas hoje, aproximadamente 800 mil pessoas presas no Brasil, elas vão voltar. Elas vão retornar à sociedade. Eu garanto. Isso é extreme de dúvidas. E lembrando que, quando a gente fala em artigo 5º, direitos fundamentais, a gente fala, na verdade, de direitos humanos. A terminologia de direitos fundamentais, ela foi escolhida para compor a nossa carta, para denominar o artigo 5º, porque direitos humanos havia críticas no sentido de que não seriam apenas direitos humanos contemplados pelo artigo 5º, mas o meio ambiente, entre outras questões, portanto, ficou direitos fundamentais. Mas quando a gente fala em direitos fundamentais, na verdade, a gente está falando de direitos humanos fundamentais. E ainda no artigo 5º, cláusula pétrea, está previsto lá no inciso 3, que ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante, e no inciso 44, que é assegurado aos presos o respeito à sua integridade física e moral, cláusulas pétreas. Então, voltando à ideia de mito, né, no sentido de representação dos fatos distanciados dos originais que acabam por aumentá-los ou modificá-los. É fácil concluir, portanto, que a ideia de reintegração social não passa de um mito. Em relação à vingança, né, o caráter retributivo da pena, é mito? Parece-me que a vingança está muito bem concretizada no Brasil. Se nós podemos pensar na pena de prisão com uma das finalidades que mais, de fato, é cumprida e atendida, é a ideia de vingança. O nosso sistema prisional, ele é absolutamente vingativo, tendo em vista, inclusive, que desrespeita aqueles preceitos que eu acabei de trazer, ligado à tortura, ligado a tratamento desumano ou degradante, porque, de acordo com as nossas prisões brasileiras, é isso que acontece. Bem, e o segundo, ligado à prevenção ou intimidação, é mito ou não? Silêncio. Bem, há quem diga que não, que funciona, que de fato as pessoas não delinquem porque se sentem intimidadas, né, pela possibilidade de serem efetivamente presas. Mas quando a gente observa os números de pessoas que voltam a delinquir, os altos índices de reincidência, a gente percebe que também essa segunda finalidade da pena carcerária, ela é um mito, né? Ou seja, a gente sabe que as pessoas, muitas vezes primárias, delinquem e acabam ingressando no sistema prisional, primárias, enfim, amadoras ainda nessa questão ligada à criminalidade, saem extremamente profissionalizadas e vinculadas a algo muito maior,
né, um sistema de organização do próprio, né, o sistema de crime organizado que nasceu e cresceu e se consolidou dentro do próprio sistema prisional. Ou seja, o crime organizado, ele se consolidou e cresceu debaixo dos olhos do próprio Estado. Isso é algo inédito se nós formos pensar. Quando a gente pensa, enfim, em máfias e Farcs e ETA na Espanha, a gente percebe que isso não está vinculado ao Estado propriamente dito. E o que mais impressiona é que no Brasil, o crime organizado, ele cresceu e se consolidou, né, dentro do próprio Estado, porque o espaço do sistema prisional, as penitenciárias são penitenciárias do Estado. Então, é algo absolutamente curioso e certamente não é uma coincidência. Então, a questão da prevenção, eu diria que também é um mito, porque a pessoa acaba saindo muito pior e isso não intimida outras pessoas a que não delinquam. Em relação à reintegração social, me parece que já ficou claro que é um mito também. Lembrando que a pena carcerária no Brasil ela é apenas privativa de liberdade. Eu acabei de citar quais são as vedações da nossa Carta da República em relação às penas no Brasil. Portanto, uma pessoa, quando é encarcerada, ela é privada da sua liberdade. Ela não é privada da sua vida sexual, ela não é privada da saúde, de dignidade, de alimentação, de estudo, dos seus afetos. Então, causa de fato espanto quando a gente se depara com situações como, por exemplo, uma defensora pública de São Paulo relatou para um jornal, para a Folha de São Paulo, há pouco tempo atrás, que ela, numa das visitas, se deparou com uma presa que veio mostrar o seu estado de saúde, de câncer de mama avançado, e a presa apertou o seu seio e saiu uma espécie de petróleo de dentro do bico do seu seio. Ou seja, o câncer já estava absolutamente em estado avançado e sem nenhum acesso à saúde daquela mulher, né? Então, quando a gente se depara com situações como essa, fraturas expostas, situação de doenças gravíssimas dentro do sistema prisional, a gente percebe que efetivamente a pena não é só privativa de liberdade no Brasil. A pena é também priva aquelas pessoas de outros direitos absolutamente básicos. E vai voltar, eu garanto, essas pessoas vão voltar, se não morrerem lá dentro, né? E vão voltar melhor ou pior? Obviamente que muito pior, muito marcadas pelo sofrimento, pela tortura e pelo descaso. Além do comprometimento, muitas vezes, com facções criminosas. E o professor Alvino Augusto de Sá, que era conselheiro aqui do IBCCRIM e faleceu agora no primeiro semestre, precocemente, o professor Alvino, que é um dos precursores da criminologia aqui no Brasil, ele sempre dizia que hoje o preso está contido, amanhã ele estará contigo. E é exatamente isso. Essas pessoas vão voltar. E essas pessoas vão voltar muito pior, né? Infelizmente. E esse é um ponto importante, né? Como que efetivamente, será que nós, seres humanos, nós mudamos? Será que nós melhoramos? Será que nós, com psicanálise, com a vida, enfim, será que a gente muda? Será que nós, hoje, né, eu com 43 anos, aos 15, eu era a mesma coisa que eu sou hoje? Obviamente que não. Nós mudamos o tempo inteiro, né? E é por isso que a nossa Carta da República, que o legislador constitucional proíbe a pena de morte de caráter perpétuo no Brasil. Porque uma Carta da República que prevê que a pessoa vai voltar, independentemente do que ela fez, durante algum tempo, mas ela vai voltar à sociedade, a mensagem que está por trás é: a Carta da República e o legislador constitucional, o Brasil acredita no ser humano e acredita que o ser humano pode voltar para a sociedade melhor. Porém, o nosso sistema prisional, do jeito que está, ele acaba por descaracterizar essa ideia humanista que pautou a nossa Carta da República, porque acaba deformando aquelas pessoas que lá dentro estão. Embora o espírito da nossa Carta da República é de acreditar efetivamente que as pessoas podem mudar e melhorar,
a nossa política criminal e o descaso em relação a isso acaba por esvaziar essa ideia do legislador constitucional. Vídeo que aconteceu esse ano em Altamira, no Pará, que depois do massacre do Carandiru, que inclusive foi o que fez o IBCCRIM ser criado e fundado dias após o massacre do Carandiru, com 111 pessoas presas lá em São Paulo, na extinta casa de detenção lá do Carandiru. Altamira ultrapassou 600 pessoas mortas numa rebelião, que a mídia veicula como rebelião, mas obviamente se trata de um massacre. E o mais interessante é que o ministro da Justiça e Segurança Pública, o ex-juiz federal, Sérgio Moro, ele se manifesta publicamente em relação ao massacre de Altamira, dizendo que a solução para aquilo, quando indagado em relação ao que fazer, seria exatamente, Ricardo, que aquelas pessoas, os chefes das facções responsáveis por aquilo, ficassem presos perpetuamente no Brasil, presos para sempre. E daí é interessante, porque a gente começa a analisar esse tipo de resposta em entrevistas, né, em resposta ao acontecimento, efetivamente, e a gente percebe, né, claramente como a nossa autoridade judiciária, enfim, a autoridade, o ministro da Justiça e Segurança Pública, desconhece ou finge desconhecer a Carta da República, que veda essa possibilidade. Então, a resposta que ele traz é uma resposta impossível de acontecer dentro da nossa democracia, pelo menos, né? E, nesse sentido, ele apresenta, inclusive, no começo do ano, já deve ter sido trazido aqui, o pacote anticrime, que mostra, mais uma vez, como ele desconhece ou finge desconhecer a nossa Carta da República, porque esse pacote, que nós no IBCCRIM costumamos chamar de embrulho, inclusive eu trouxe aqui vários boletins, um boletim temático sobre o pacote anticrime, que o nosso editorial é o embrulho de Moro. Inclusive depois o Boabite vai sortear aqui para vocês. E o pacote, ele traz, o embrulho, traz uma série de inconstitucionalidades, inconstitucionalidades absolutamente superadas, como, por exemplo, o cumprimento de pena em regime integralmente fechado, que, apesar de 18 anos de atraso, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a lei dos crimes hediondos nesse sentido. E agora o embrulho quer ressuscitar essa possibilidade, deixando ao arbítrio do magistrado essa progressão de regime, podendo a pessoa efetivamente, na prática, cumprir o regime integralmente fechado. Não é à toa que o IBCCRIM e mais dezenas de entidades criaram uma campanha que se chama Pacote Anticrime, uma solução fake, né? E a gente demorou muito para chegar nesse ponto, fake. Como vai ser o tema da nossa campanha? Uma campanha que é uma campanha realmente de fôlego. Por quê? Porque nós temos um departamento de atuação política, nós temos uma pessoa que trabalha para o IBCCRIM em Brasília, que é o Advocacy, e essa pessoa vai de gabinete em gabinete, levando todo o nosso material de pesquisas, de dados, esses boletins, tudo que nós temos para mostrar, né, de uma forma científica e racional para os parlamentares o porquê o pacote anticrime é fake. Ou seja, por que é fake? Por que é uma mentira? Por que é uma tentativa de enganar a população? Porque quando a justificativa do pacote diz que, na verdade, o pacote ele não tem grandes justificativas, isso até foi uma grande crítica no sentido de que foi lançado sem grande debate a revelia daquelas pessoas sérias que estudam, né, a academia principalmente, ou quem milita, no sentido de que houve um descaso absoluto, foi um pacote apresentado de forma arrogante, porque essas pessoas que têm esse saber foi desconsiderado e desprezado. Pois bem, é uma mentira porque ele se propõe exatamente a reduzir crimes violentos, reduzir corrupção e acabar com o crime organizado. Isso é uma mentira por quê? Porque a ideia que traz, de uma forma global, o pacote, esse projeto de lei, é exatamente endurecer penas e dificultar a saída do cárcere daquelas pessoas que já estão, né? Então, é uma mentira por quê? Porque a gente sabe, não precisa ser nenhum expert para perceber, que desde a década de 90, o que nós fazemos é exatamente isso, né? Endurecer penas e dificultar a saída do cárcere.
Muitas vezes, projetos de lei aprovados casuisticamente, com base em algum fato ocorrido, dramático, enfim. E, portanto, a gente pode chamar, de acordo com o que traz René Ariel Dott, que desde a década de 90 nós temos uma inflação legislativa penal. Penas, tipos penais, é o que não nos falta. E, entretanto, a criminalidade, os crimes violentos, a corrupção e o crime organizado só aumentam. Ou seja, ele propõe um remédio falso, fake, mentiroso, enganoso. Por quê? Isso tem sido adotado desde a década de 90 e não tem resolvido todas essas questões. Muito pelo contrário, nos últimos 30 anos a nossa população prisional octuplicou e o Brasil, que era o 4º país com maior população prisional, passou a 3º, nós estamos apenas atrás dos Estados Unidos e da China, ou seja, ultrapassamos a Rússia. E não apenas isso, Estados Unidos e China já perceberam que isso é um embuste, como uma solução, uma panaceia para todos os males da violência e da criminalidade. E, portanto, já começaram a aplicar e a criar uma política criminal desencarceradora, enquanto nós, aqui no Brasil, ainda insistimos neste erro, na contramão do que tem acontecido no restante do planeta. Então, a regra aqui no Brasil tem sido um endurecimento penal, o direito penal de prima ratio. Nós tivemos alguns respiros nesses anos todos, nessas décadas todas. Um deles foi, por exemplo, a Lei 11.106, de 2005, que descriminalizou algumas condutas, alterou alguns tipos penais, retirou termos, inseriu outros, e entre eles o crime de adultério, por exemplo, foi descriminalizado. Portanto, desde 2005, a partir da entrada em vigor da Lei 11.106 de 2005, praticar adultério não é mais crime. O adultério deixou de existir? Obviamente não. Mas o direito penal, o nosso legislador entendeu que o direito penal não deve mais ter nada a ver com essa questão entre os casais. Que isso o próprio casal deve resolver. Que o direito penal não deve mais intervir nesse tipo de conduta. Muito bem, esse é um dos raros exemplos de condutas descriminalizadas, quando o direito penal entendeu que não tem nada a ver com isso. Um outro exemplo foi a Lei das Cautelares, a Lei 12.403 de 2011, que foi muito festejada, inclusive a mídia veiculou, agora vai sair todo mundo, criou um pânico, um estado de pânico entre a população, que as pessoas iriam para a rua e tal. O que aconteceu? A Lei das Cautelares, para quem não se lembra, foi aquela lei que trouxe um caminho do meio, porque antes o juiz ele apenas podia soltar ou prender cautelarmente. E a Lei das Cautelares, ela trouxe um leque de medidas cautelares alternativas enquanto a pessoa respondesse o processo, enquanto estivesse presa provisoriamente, porque esse leque de medidas alternativas, ele existia só após a sentença, após o final do processo efetivamente. E ela importou, portanto, para a prisão preventiva, uma alternativa para o juiz deixar aquelas pessoas em que foi incrementado o Instituto da Fiança, com fianças altíssimas e, portanto, entre outras medidas possíveis de não poder sair da comarca e, entre outras, são várias, que o juiz poderia deixar a pessoa solta, ou até com tornozeleira eletrônica e tal, durante o processo, não lá no final, que já acabou. Pois bem, foi festejado para aquelas pessoas sérias que se debruçam em relação ao estudo das ciências criminais, do processo penal, do direito penal. Porém, logo a gente percebeu, e eu participei na época de um mutirão pelo IDDD, só para pedir a aplicação das cautelares em relação a pessoas presas por furto, lá no CDP de Pinheiros. E a gente percebeu claramente que isso não estava funcionando na prática. Por quê? Porque, embora a lei seja uma lei muito boa, né, que traz essa possibilidade, o que a magistratura estava fazendo? Para morador de rua, por exemplo, de furto de celular, aplicando fiança de R$500. Quando que um morador de rua vai conseguir pagar R$500? Jamais. Então, são formas de você esvaziar uma lei que é uma lei progressista, que é uma lei que tenta, de fato, trazer uma alternativa no sentido de deixar aquelas pessoas que realmente precisam ficar segregadas da sociedade e soltar, colocar em liberdade aquelas
que não há necessidade, crimes que não têm violência. Então, o furto, por exemplo, é um desses exemplos, e no caso de fianças altíssimas, isso acaba esvaziando, impossibilitando esse tipo de aplicação. Então, essa lei das cautelares, e retornando à ideia da descriminalização do adultério, quando a gente observa esse tipo de movimento, a gente percebe que, embora na prática, né, exista esse judiciário que tenta legislar através de manobras a partir de uma lei aprovada, a gente observa que, quando o legislador propõe e é aprovada uma lei nesse sentido, vai de encontro ao espírito da própria Carta da República, que prevê, de acordo com todos os princípios da ampla defesa, do contraditório, da dignidade humana, um direito penal mínimo. O direito penal que é adequado, está em consonância, em harmonia com a Carta da República, é o direito penal mínimo de última ratio, ou seja, quando o direito penal deve atuar, intervir apenas quando outras formas de controle social falharem. Então, em relação ao adultério, o legislador entendeu que existem outras formas de controle social. Os filhos do casal vão ficar chateados se houver um adultério e um divórcio, ou o olhar das pessoas em volta. Isso tudo é uma forma de controle social informal, que muitas vezes pode ser mais eficaz do que o controle social formal, que é muito mais agressivo, muito mais rígido, que tem o sistema de justiça, mas o sistema penitenciário, as polícias, tudo isso seria o controle social formal. Então, o direito penal de última ratio, ele estaria, portanto, em harmonia com a nossa Carta da República. E quando a gente pensa nisso, né, o direito penal deve intervir só de vez em quando, só em relação àquelas coisas mais graves. É uma forma de enxergar os cidadãos e as cidadãs de uma forma mais madura. Quando a gente enxerga a população como uma população capaz de resolver os seus próprios conflitos, né? Uma população madura, capaz de saber discernir efetivamente o certo e o errado, o que causa sofrimento em terceiros ou não, quando a gente consegue respeitar as pessoas e acreditar que elas podem ter maturidade e discernimento suficiente para conseguir administrar as condutas por elas praticadas. Então, a própria palavra autonomia, etimologicamente, significa leis próprias, né? Na psicanálise mesmo. Quando uma pessoa tem alta, é muito complicado falar em alta em psicanálise, mas a alta, se tem algo que a gente poderia dizer em alta na psicanálise, tem a ver com quando a pessoa já tem efetivamente condições de criar suas próprias leis. Ou seja, se conhecer o suficiente para poder saber quais são os seus valores, os valores que norteiam a sua vida e, portanto, pautar a sua vida de acordo com os valores que a pessoa descobriu, desenvolveu e amadureceu, e não com valores e regras externas, né? Nesse sentido, o ser humano autônomo é aquele que consegue não ir com a boiada, mas seguir o próprio roteiro que ele escreveu. Isso é autonomia, isso é maturidade, isso é saber quais são as nossas regras, as nossas leis que devem nortear a nossa vida. E a forma como um país, né, que tenta maximizar a aplicação de leis penais, né, a produção de leis penais, trata os cidadãos como pessoas que não conseguem criar suas próprias leis e as suas próprias regras. Então, eu acredito honestamente de que se a nossa Carta da República ela fosse aplicada, né, ao extremo, se todas as pessoas tivessem acesso à educação, saneamento básico, enfim, a tudo que está lá previsto, a saúde mental, né, as pessoas teriam, em geral, condições de ter essa tão desejada autonomia, sem dúvida alguma, né? E os conflitos poderiam ser resolvidos de forma que o direito penal passaria longe. Então, eu acredito que esse tipo de controle social informal, ele tem muito mais valor e muito mais peso e é muito mais eficaz do que as outras formas mais agressivas. E é interessante porque a gente, quando entra na faculdade, a gente não se dá conta, nós, né, advogados, juízes, delegadas e tal, do grande poder que é efetivamente cursar uma faculdade de Direito. Esse saber ligado
a legislação, é um instrumento de poder. É um instrumento de poder e de transformação social. Mas, infelizmente, muitas pessoas cursam direito para continuar um negócio familiar, ou, enfim, porque querem uma carreira pública, algum tipo de estabilidade. Mas quando a gente se dá conta disso, é como se o sentido da nossa profissão mudasse. Porque criar, principalmente a advocacia, criar jurisprudência, a capacidade postulatória é sagrada. É exatamente a advocacia que consegue transformar a realidade. Ah, Eleonora, não, mas a magistratura, mas é exatamente, né, a advocacia que não cega para as questões, que não se omite, que consegue, aos poucos, trabalho de formiguinha, exatamente modificar a jurisprudência. E denunciar os abusos da magistratura e do Ministério Público. É engraçado, porque eu estava em Maceió anteontem, num congresso da Defensoria Pública, sobre júri, não sei o quê, e o Hamilton Bueno de Carvalho foi um dos palestrantes que fez a abertura do evento. E eu e o Hamilton chegamos no mesmo voo, e foi uma pessoa nos buscar no aeroporto, e o aeroporto até o hotel, que foi o mesmo lugar do evento, tinha uma distância de mais ou menos 1 hora. E eu e o Hamilton, a gente ficou conversando e brigando durante 1 hora dentro do carro. Por quê? Porque eu contei para ele que eu tive um momento pessoal, durante a faculdade, no meu processo de maturação, de amadurecimento, que foi definitivo. Contei para ele que, sei lá, eu era uma menina de classe média, estudava, mas gostava mais de tomar cerveja no bar, aquela coisa toda. Mas o dia que eu comecei a estagiar numa penitenciária, e comecei a frequentar a penitenciária, aquilo foi tão forte para mim, eu nunca tinha entrado numa penitenciária. E era uma penitenciária feminina, e daí eu comecei a fazer um trabalho jurídico, mas daí o trabalho jurídico acabou virando um trabalho voluntário, de dança, um monte de coisa. E eu comecei a conviver com aquelas mulheres, e aquilo me encantou de tal forma, aquele universo. E eu contando isso para ele, porque eu percebi que elas eram iguais a mim, e que aquela mídia toda que dizia que eram pessoas perigosas, sanguinárias, e aquilo tudo caiu por terra, porque afinal de contas eu percebi que eram moças jovens, eu tinha por volta de 19, 20 anos, e a maioria também, muitas mães já de mais de um filho com essa idade, e todas queriam ter uma carreira, queriam ser felizes, queriam ser amadas, amar, tudo aquilo que todo mundo quer, inclusive eu queria na época. E daí foi quando eu saquei que o direito era um instrumento de poder, e portanto que eu, quando me formasse, eu iria querer usar esse poder para poder ajudar essas pessoas. Pois bem, e o Hamilton virou para mim, ele me chama de Nassif. Nassif, como você é burra! Como você é burra! Eu falei, mas por que eu sou burra, Hamilton? Mas é claro que não foi isso que mudou você. Mas como não, Hamilton? Todo mundo tem que ir lá no presídio. Esses juízes de execução criminal, que a lei diz que tem que ir, não vão? Não, Eleonora, diz ele, porque ele é pensamento de Nietzsche, aquela coisa toda. Não foi isso que mudou. Isso já estava dentro de você. E não fale isso, porque, na verdade, as pessoas não mudam. Por isso que eu falei aquilo de mudar. As pessoas não mudam. O que a gente pode fazer com o sistema prisional é evitar que aquelas pessoas entrem no sistema prisional, porque elas vão se deformar ainda mais, mas elas já eram deformadas. E daí ficou aquela discussão. Eu falei, não é possível, senão para que serve tudo que a gente faz? Ele falou, mas é assim. Enfim, e o fato é que ele é sempre muito provocativo e uma pessoa extremamente culta e brilhante, e é óbvio que eu fiquei pensando naquilo, estou pensando naquilo até hoje, mas continuo acreditando que talvez, sem essa experiência, a minha vida profissional pudesse ter tido outro rumo, poderia estar trabalhando num banco, sei lá, comprar um barco, coisas que para mim não têm o menor valor, zero, senão trabalhar de graça é o que mais me dá prazer. Continuando então. Será a pergunta que eu lanço para vocês, né? Será que efetivamente, né, alguém muda? Né? Essa é uma pergunta. É uma pergunta para a gente pensar, não agora, mas para a vida. Tenho mais 10 minutinhos de acordo aqui com o meu cronômetro. Então, voltando ao pacote anticrime, eu queria comentar com vocês, para entrar também na questão dessa nova lei que altera a lei de abuso de autoridade, tudo, falar um pouco sobre o direito de defesa. O direito de defesa que é tão
de novo, sagrado, digamos, né? Mas tão mal compreendido, que sofre tanto preconceito pelo senso comum. O direito de defesa que está esculpido lá na nossa Carta da República, temos o artigo 133, que fala da indispensabilidade dos advogados, da administração da justiça, que inclusive outro dia o Maris de Oliveira, lá em Recife, numa palestra, contou que não era para estar lá o artigo 133, que o Michel Temer era o presidente da Câmara na época, e que ele, Maris, enquanto presidente da OAB, com vários outros presidentes de OABs do Brasil, foram até lá e disseram: tem que estar, presidente, tem que estar, o advogado tem que estar aí na Carta da República, lá em 88 e tal. E daí inseriram, não queriam colocar, aquela coisa toda. Pois bem, então, eu queria só ressaltar a importância do direito de defesa, o valor do direito de defesa e, acima de tudo, a beleza do direito de defesa. Porque mesmo nesse congresso de defensores públicos que eu estive agora há 2 dias, no final, algumas pessoas vieram falar para mim que seus colegas não gostavam de fazer o que faziam, que não se sentiam bem defendendo as pessoas. Porque eu disse na palestra que nós, advogados, devemos defender as pessoas porque nós não defendemos o crime, nós defendemos o criminoso, a pessoa humana que está sendo acusada de um crime. Em última instância, defendemos o direito daquela pessoa a ter direitos. Mas nós podemos recusar causas. Os defensores públicos, eu disse, caiu na mesa, tem que defender. E como que eles lidam com isso, né? E o próprio Maris tem uma frase também que eu gosto, que ele diz que o advogado tem que ir até onde o estômago aguenta. Ou seja, se eu não me sinto à vontade por algum motivo muito pessoal, eu posso recusar uma causa. Nós não somos obrigados a absolutamente nada. A relação da defensoria é outra. Por isso que eles têm que estar ainda mais amadurecidos em relação ao valor do direito de defesa. Que essa mídia polarizada e maniqueísta simplesmente tenta confundir a nossa figura com a figura da pessoa que pratica o delito, fazendo uma confusão tremenda em relação à população e o senso comum, e desconsiderando muitas vezes que a tese da defesa é desclassificatória, que o réu é confesso. Sei lá, eu já defendi um caso de júri que o réu era acusado de estupro e homicídio. Porque a Constituição prevê que os crimes contra a vida vão a júri, mas os crimes conexos também vão, certo? Ou seja, alguém mata, cai um pacote de cocaína do bolso, o tráfico também vai ser julgado pelos 7 jurados, pelo conselho de sentença. Muito bem. A minha tese qual era? Absolutória? Não. Ele negava o estupro e confessava o homicídio. Então a mídia ela não consegue entender essa questão de tese, acha que isso tudo é besteira, que é todo mundo malandro e que quer enganar as pessoas. Não. Absolutamente plausível uma tese como essa. Pois bem, para encerrar, então, em relação ao direito de defesa, isso, né? Como que a gente pode, um outro desafio aí que eu lanço, como que a gente pode fazer a população entender o valor e a beleza e a importância constitucionalmente assegurado que é o direito de defesa? E, infelizmente, o que nós vemos na prática é que as pessoas só compreendem e só valorizam o direito de defesa quando tem alguém muito amado que é encarcerado ou que acaba por sofrer um processo criminal ou quando a própria pessoa se vê ali sentado no banco dos réus ou no banco das réis. Daí é uma chavinha que se vira realmente em relação à importância do direito de defesa como um todo. E nesse sentido, essa nova lei aí do abuso de autoridade, que já sofreu 19 vetos, a gente estava conversando agora há pouco, né? Eu me sinto um pouco... Eu, como advogada, eu elogio essa lei, embora ela esteja mal formulada, porque os tipos penais são muito abertos, isso pode acabar nos prejudicando. Mas, institucionalmente, eu não posso muito falar sobre isso. Eu posso falar como advogada, mas institucionalmente, a gente que é membro da diretoria do IBCCRIM, é complicado, porque a gente sempre advoga pelo direito penal de última ratio, e de repente a gente tem uma lei que quer criminalizar a violação de prerrogativas, então é algo realmente bastante complexo. Mas uma reflexão aqui que eu trago. Vejam, violar as prerrogativas, né?
autoridades que abusam do seu poder. E aí a gente precisa pensar que é diferente de autoridade e de autoritarismo. Quando o próprio direito de defesa é violado e desrespeitado, o que nós temos em última instância é que a própria cidadania perde, a própria cidadania é esvaziada. Porque aquelas pessoas que têm o dever e a capacidade postulatória, né, de transformar essa realidade para que a própria cidadania, que é todas essas garantias trazidas pelo artigo 5º, se façam valer na vida prática, quando as prerrogativas das pessoas, que na verdade lutam por isso, é violada, a gente acaba esvaziando a própria Carta da República. Então, se o direito penal deve intervir apenas em última ratio, quando todas as outras formas de controle social falharem, dá para pensar, aqui é lance para reflexão apenas, que talvez as outras instâncias de controle social em relação a essas autoridades tenham falhado. Vejam, eu fazendo um júri em Porto Ferreira, há 1 ano e meio atrás, eu quase fui presa, por exemplo, por um juiz jovem, Mauricinho, depois fui pesquisar a vida dele, um bobão, um cara que nunca passou dificuldade nenhuma na vida, nem sabe o que é um presídio, nem sabe o que é nada, não tem ideia da vida. Passou lá. Meu pai, né? Meu pai fala o bobão. Muito bem. E o juiz bobão, ele estava lá, mas fui eu que faz o coisa. Enfim, gente, eu não vou aqui me estender muito, mas em relação aos apartes, o Abaide, tem aqueles 3 minutos dos apartes que desde a Lei 11.689 de 2008 existe a possibilidade dos apartes no tempo final da fala dos debates ser acrescido, eu já vou acabar. E daí eu fui lá, eu tinha falado que a gente não podia se apartear, mas daí depois, como eu não apartei ninguém, eu fui falar, doutor, promotor, já que eu não apartei, vamos mudar aquele nosso combinado, tal, já que assim, você também não me aparteia, porque eu também não te apartei. E daí, a partir desse momento, que eu estava só conversando, não estava impondo nada, o juiz falou, a senhora está sendo desleal, a senhora é uma mentirosa, e começou a me agredir, a me agredir, a me agredir. E daí eu revidei, falei, excelência, o senhor está me ofendendo, não fale assim comigo. Ele começou a levar a voz, eu também comecei a levar a voz. Ele falou assim, a senhora está presa por desacato. Isso, assim, 00:30, um júri longo e tal. Daí os policiais vieram e começaram a me segurar no meu braço, assim, para me prenderem. E eu, na hora, fiquei assim e tal. Fiquei nervosa e tal. Mas que absurdo, o que está acontecendo aqui? São aqueles momentos assim de profunda solidão que ninguém pode fazer nada por você, né? Porque 00:30, está todo mundo dormindo, seus colegas estão em outra comarca. Eu virei e falei assim, então eu dou voz de prisão a Vossa Excelência por abuso de autoridade. E os policiais me largaram o meu braço. Ficaram, depois no final do júri, eles falaram, doutora, aquela hora eu fiquei sem saber o que fazer. Falei, que bom. E daí o juiz, que depois eu soube que era extremamente autoritário, não vamos confundir novamente autoridade com autoritarismo, que eu soube que já prendeu vários advogados em audiência e no plenário, testemunhas prendia. Isso era corriqueiro para ele. Né? Ele, na hora que teve uma resposta como essa, talvez pela primeira vez naquela breve carreira, ele desconversou. Vamos continuar o júri, então. O réu foi absolvido. Pois bem, então... Claro, direito penal mínimo. Eu sempre fui contra essa ideia de criminalização das prerrogativas, inclusive com colegas meus que disputaram a OAB, que tinham essa pauta, eu ficava quieta, assim. Mas, talvez, realmente, outras instâncias de controle social não sejam suficientes para esse tipo de pessoa. Continuando, para finalizar mesmo, eu quero só trazer a ideia que Mia Couto, o escritor brilhante, que foi um dos palestrantes nas sessões de abertura do Seminário Internacional, que Yuri Félix, inclusive, esse ano é o presidente do nosso Seminário Internacional e que fez um belíssimo trabalho
Nós nunca tivemos um seminário internacional com tantos escritórios patrocinadores, com equidade de gênero na grade de palestrantes. Pela primeira vez conseguimos, para verem como é difícil. Depois de 25 anos de seminário internacional, a gente conseguiu, o Yuri conseguiu. E também a gente brinca de democracia geográfica, né? Isso ainda podemos aprimorar. E que também uma mulher trans, não é só uma equidade de gênero, tinha inclusive uma palestrante trans, foi super interessante esse seminário, foi muito rico. Então, Yuri, aqui eu rendo minhas homenagens, te agradeço pelo seu brilhante trabalho na condução e organização desse seminário internacional. E, tradicionalmente, a palestra de abertura dos seminários é de alguém que não é da área jurídica, e numa dessas veio Mia Couto. Mia Couto, que falou, na hora que chegou, começou a falar, já vou encerrar em 2 minutos. Mia Couto virou e falou assim, então, eu fui convidada aqui para fazer a palestra de abertura do Seminário Internacional do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, e eu realmente não entendi porque me chamaram, porque me convidaram. Todo mundo, assim, ficou curioso, né, para saber o que ele ia falar. Ele falou, eu fiquei pensando se eu, em algum momento, delinqui, e tinham descoberto, e, portanto, iriam querer que eu falasse sobre isso. Mas o fato é que, depois de muita reflexão, eu cheguei a conclusão de que me convidaram porque um escritor falar para pessoas que atuam com as ciências criminais, com o sistema de justiça como um todo, é uma forma de fazer com que essas pessoas se abram para outras sensibilidades. E eu nunca me esqueci dessa fala, né? Porque como é importante efetivamente que nós, e talvez esse seja um dos motivos pelo qual eu estou há tanto tempo no IBCCRIM, porque tem esse diálogo entre os saberes, né? Que a gente não pode só ficar estudando lei, porque a gente lida com o ser humano, porque a gente lida com situações como essa que eu acabei de dizer, e a gente tem que, enfim, ir para além da questão do direito. E isso é muito importante. E quando a gente fala em salvacionismo, é importante nós pensarmos que, efetivamente, né, para pensar no nosso sistema de justiça, na democratização do nosso sistema de justiça, nos seres humanos que estão lá, doentes dentro do cárcere, se não fisicamente, psiquicamente, a gente tem que se abrir para outras sensibilidades. A gente tem que abrir a nossa sensibilidade. A gente não pode ficar cínico. A gente não pode receber alguém no nosso escritório e ficar cínico frente ao sofrimento daquela mãe que o filho está preso. Se a gente perder essa empatia, acabou. A gente vai ficar igual aos autoritários, tratando todo mundo como um número. Isso é se abrir para outras sensibilidades. Isso é a gente se cuidar também da nossa sensibilidade, do nosso sofrimento, por lidar com esse sofrimento todo. Então, para encerrar, o modelo de política criminal, efetivamente, que nós estamos adotando, não está funcionando, obviamente. Porque a criminalidade e a violência como um todo só aumentam. E a pergunta que fica é: como nós podemos reduzir a criminalidade, a violência e a corrupção sem corromper a nossa Constituição? Como nós podemos fazer valer todos os direitos e garantias fundamentais para todas as pessoas, não apenas para algumas? Como nós podemos democratizar o nosso sistema de justiça efetivamente, né? Quando nós deixaremos de ter a nossa população prisional majoritariamente composta por pessoas negras e passaremos a ter uma magistratura composta majoritariamente por pessoas negras? Isso faria toda a diferença em um país classista, racista, homofóbico e machista como o nosso. Então, nós que somos os atores do sistema de justiça como um todo, nós precisamos nos conscientizar e nos sensibilizar, abrir para outras sensibilidades, para essas questões tão importantes, cujo pano de fundo é o sofrimento humano. A gente lida basicamente com isso. Centenas de milhares de pessoas sofrem em função do nosso sistema de justiça absolutamente falho, com uma magistratura que, como diz Luciana Zafalon, blinda amigos e persegue inimigos. É exatamente isso o que precisa ser mudado. Precisamos de uma magistratura que respeite a advocacia e o direito de defesa como um todo,
e que compreenda que o funcionalismo público, em qualquer nível, tem por escopo servir o público, o povo. A população é algo tão básico, né? E não, como nós temos observado, indignados, uma magistratura que trabalha em prol de interesses corporativistas, da mantença de um status quo, repito, classista, racista e machista, absolutamente descompromissada com o interesse público. Quantas mulheres desembargadoras efetivamente nós temos em Santa Catarina, por exemplo? Quantas presidentas da OAB nós temos efetivamente? Em São Paulo nunca houve. Eu sou a terceira presidenta mulher do IBCCRIM. Em 27 anos de existência já é alguma coisa, mas nenhuma de nós é uma mulher negra, por exemplo. Então é algo a se refletir e a se pensar. Em termos de salvacionismo, se há algo que precisa ser salvo, é o pensamento desses que decidem as nossas vidas. Que esse pensamento se eleve, se humanize e se expanda. Se interesse pelo ser humano para além do papel, que individualize aquela pessoa que está sendo julgada, que é um ser humano e não um número, não é uma estatística. E que esse pensamento dessas pessoas se eleve tão alto, tão alto, tão alto, tão alto, tão alto, que eles sejam capazes de perceber o óbvio. Nada mais do que o óbvio. Então, atualmente, nós não estamos mais diante do direito penal do inimigo. Nós estamos diante do direito penal do ódio. E eu encerro e concluo com uma frase do Mandela, quando ele diz que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. E é para isso que é preciso circular conhecimento e trocar experiências exatamente como está sendo feito aqui. Então, eu quero mais uma vez parabenizar os organizadores desse evento maravilhoso. E com a potência do que aconteceu aqui, eu tenho certeza de que todas e todos nós vamos sair melhores profissionais e melhores seres humanos. Muito obrigada.